Graça e paz, amém? Todos alegres com Jesus. Não tem nada melhor do que estar alegre, firme e inabalável na presença do Senhor, amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Nós queremos a presença do Senhor nesse lugar. Nós queremos que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E só Ele tem o poder de nos convencer, de nos fortalecer, de nos edificar e de falar poderosamente ao nosso espírito. Ore comigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos nossas vidas, nossos corações, nossas mentes sintonizados com o Senhor agora. Nós que estamos aqui presencialmente e aqueles que estão em casa, em nome de Jesus, clamamos esse nome poderoso, como já fizemos no momento do louvor. Já queremos, Pai, que esse ambiente esteja propício para que o Senhor fale, para que o Senhor edifique a tua igreja, a tua noiva, o teu corpo, o corpo de Cristo, que somos nós, reunidos como filhos amados do Pai. Tira toda a resistência do nosso coração, todo bloqueio, toda distração, tudo aquilo que quer roubar a porção preciosa da sua palavra, tudo aquilo que quer roubar o propósito da tua palavra na nossa vida. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo tenha liberdade de nos transformar para a glória do teu santo nome. E que todos que concordam e estão abertos para isso, diga amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Vamos compartilhar a palavra e o texto tem muito a ver comigo, muito a ver comigo. Eu coloquei um título e o título é Da Caverna para Lugares Altos. Isso tem muito a ver comigo, né? Tá lá. Tem todo esse texto. Eu quero já falar para vocês, que vocês já abram aí em 1 Reis, porque nós estamos passando por situações pós-pandemia, uma situação e situações bem diferentes do que a gente estava antes da pandemia, não é verdade? Então, pós-pandemia, nós temos vivenciado situações muito diferentes, que a gente não estava acostumado a lidar, né? Situações no trabalho, como trabalhar, como relacionar, como se afastar. Isso é muito difícil. Difícil para a criança na escola, difícil para nós, como família, difícil para o adolescente, que é acostumado a andar em bando, difícil para o jovem, difícil para o idoso, difícil para todo mundo. Então a gente tem passado por desafios muito grandes pós-pandemia. E uma dessas coisas também que eu tenho visto de uma forma muito forte espiritualmente sobre a igreja é um ataque espiritual que se chama cansaço espiritual. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre esse assunto que eu quero falar com a igreja do Senhor nessa noite, amém? Porque você e eu já se sentiu assim. Você e eu pode até estar se sentindo assim, com esse cansaço espiritual, não somente o cansaço físico. Aí você vai me dizer, pastora, mas o que é esse cansaço espiritual? Esse cansaço espiritual é a soma do cansaço emocional e do nosso cansaço físico, que parece uma coisa inesgotável, que tem suas raízes fincadas em algo que está relacionado a lutas e batalhas que não terminam, que não cessam. Amém? Você está entendendo aonde eu estou começando a chegar? E aí a gente precisa entender que Satanás tem lançado toda forma de guerra, de luta, de dardos, porque ele sabe que Jesus está voltando. Ele sabe que está próximo a vinda do Senhor. Ele sabe que Jesus está voltando. Isso não é uma história, isso é uma realidade.
Jesus está voltando e está dando os seus sinais. E nós, como igreja, não podemos ficar adormecidos. Não podemos ficar achando que não é bem assim, relativizando as coisas. Não, nós precisamos entender que o inimigo é audacioso e ele é insistente. E ele joga mesmo todos os dados para quê? Para que a gente se canse, para que a gente pare, para que a gente desista, para que a gente jogue a toalha, para que a gente olhe para trás, para que a gente olhe somente para as lutas. Esse cansaço traz desejo de desistência. Esse cansaço traz desejo de que você entregue os pontos, de que você para de orar por isso, não tem solução, não tem resposta. Pare de clamar por isso. Esse cansaço produz isso. Produz uma visão errada das coisas, dos planos, dos propósitos de Deus. Uma visão carnal das coisas. Atitudes carnais diante das lutas e dos desafios. Esse cansaço espiritual produz falta de alegria. Quantos crentes perderam a alegria da sua salvação? Porque estão cansados espiritualmente. Quantos crentes estão perdendo a sua paz, estão inquietos no seu espírito, não conseguem dormir, não conseguem descansar a sua mente, porque as lutas trazem esse cansaço espiritual. Quantas pessoas estão vivendo relacionamentos frágeis, turbulentos, dentro de casa, no seu trabalho? É briga, é discussão. Um fala uma coisa, você entende de outra. É na igreja, você fala uma coisa, é mal interpretado. Você fala uma coisa, outra pessoa entende de outra forma. São guerras, são lutas. Isso se chama cansaço espiritual. O cansaço espiritual faz a sua visão ficar distorcida, o seu ouvido ficar sensível de forma errada. No cansaço espiritual, nossos lábios se entregam a maledicências, a fofocas, a intrigas, a conversações torpes e profanas e erradas, a procurar na internet certos canais que não edificam, que deixam a gente mais para baixo, mais confuso, mais desanimado. Amém? A gente tem que ter cuidado, porque tudo isso é produzido pelo cansaço espiritual, que a única fonte vem do inferno, que a única fonte vem de Satanás, seus demônios. Amém? E a gente tem que entender que muitos homens de Deus passaram por isso. E muitos homens de Deus passam por isso. Nós não somos os únicos e não seremos os únicos. Amém? Tem missionários que estão agora sofrendo em tantos países ataques espirituais e ataques físicos, porque eles não podem nem pregar a palavra de Deus, porque eles não podem nem ter essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de se reunir para orar e invocar o Deus vivo. Então, nós não somos os únicos que estamos passando isso. Existem milhões de homens e de mulheres de Deus que estão sofrendo desse mesmo ataque. Em igrejas grandes, pequenas, em vilarejos, em lugares escondidos, em cavernas. Porque você acha que todo mundo tem o privilégio de estar reunido como nós? Não. Tem muita gente que não tem o privilégio de estar reunido como nós. Eu tenho visto muitos relatos de muitos homens e mulheres de Deus que escolheram servir ao Senhor em lugares totalmente diferentes do nosso e que têm vivido experiências tremendas com Deus. Por quê? Porque eles têm entregado o seu cansaço espiritual aos pés do Senhor. E Deus tem se manifestado na vida deles, amém? Alguns homens de Deus. Mas eu quero falar de um homem de Deus que eu me identifico demais. Eu sei que você tem aí o seu homem de Deus que você tanto
admira, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, mas tem um homem de Deus que eu aprecio demais, e esse homem se chama Elias, o profeta Elias. Eu me identifico muito com o profeta Elias, porque esse homem de Deus viveu experiências tremendas, teve situações tremendas na vida dele, e ele foi um homem que teve uma experiência assim muito forte, que nós vamos comentar hoje. Mas eu quero passar para vocês, já anota aí, porque a gente não tem a mania de anotar, e aí o diabo faz o quê? Envia um monte de coisas para encher a sua mente, para que você já saindo daqui, já esqueça tudo o que foi falado. Eu queria que você anotasse aí agora, 1 Reis 17, 18 e 19, você tem esse dever de casa para ler em casa. Eu estou vendo muita gente anotando, eu estou vendo muita gente obedecendo o que a pastora está falando. Está uma bênção de ver aqui. Eu estou vendo muita gente mesmo anotando. Obedecer é melhor do que sacrificar, né, irmãos? É bom obedecer. É importante obedecer. Quando a gente fala, a gente está falando para o bem da igreja, para a edificação da igreja. Você vai fazer um dever de casa, hein? 1 Reis, capítulos 17, 18 e 19. Você vai ler, você vai estudar esses capítulos. E depois, você também, já anota aí, você vai ler 2 Reis 2, todo também em casa. Isso vai te mostrar uma trajetória maravilhosa do profeta Elias. Então, eu não sei se eles colocaram aqui, não. Mas eu vou falar para vocês. 1 Reis 17, 18, 19, todo. Vocês vão ler. Ah, pastora, já sei. Vai ler de novo. Porque Deus vai revelar coisas lindas para vocês nesse capítulo. E depois vai ler 2 Reis 2. E você que está em casa também, anota aí para você ter esse dever de casa. Essa semana você vai estar ocupado em estudar um pouco a vida do profeta Elias. Porque eu não vou me deter a contar todas as experiências que esse grande profeta passou. Mas eu vou falar algumas delas. Para que a gente entenda o que são. O que essas lutas fazem com um homem de Deus. E o que essas lutas podem fazer com um profeta. Como eu e você. Amém? Amém? Você anotou? Você anotou? E você se compromete em ler e estudar? Eu quero ver as mãos levantadas. Porque quando a gente fala para Deus assim, é sim, sim, não, não. Quando a gente compromete com alguma coisa, é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém? Vai ser para a tua edificação. Aleluia. Elias significa o Senhor é o meu Deus. O nome de Elias significa isso. Eu vou passar rapidamente, porque não dá para deter em muitas coisas que a gente vai estudar e ler nessa passagem. Mas lembre do nosso título, da caverna para lugares. Da caverna para lugares. Da caverna para lugares. Agora fale tudo comigo. Da caverna. Amém. Vamos falar junto? Da caverna para lugares altos. Aleluia. Amém? A gente vai ter muito isso assim da gente estar falando para a gente poder não esquecer. Elias se levantou contra o rei Acabe, que levava o povo a se prostituir e adorar outros deuses. O rei Acabe era um rei mau perante o Senhor, um rei que adorava feiticeiros, que tinha feiticeiros 24 horas adorando Baal. Era um rei que fazia tudo contrário aos mandamentos do Senhor. Era um rei que vivia longe dos preceitos do nosso Deus. Um rei que desafiava os homens de Deus. Elias também sofreu com a escassez. Ele foi... E durante a escassez que ele sofreu, deixa eu colocar meu relógio aqui, enquanto a gente não tem o nosso relógio ali, eu preciso estar aqui prestando atenção. Ele sofreu com a escassez e ele, durante esse período de fome, de seca que ele passou, ele foi acolhido por uma viúva, a viúva de Sarepta. Você conhece a história, eu não vou entrar em detalhes. Aquela mulher acolheu o profeta.
É maravilhoso ter pessoas que abrem o seu coração e o seu ouvido para acolher um profeta, um homem de Deus, que tem o coração aberto para isso. E aquela mulher viveu isso, porque ela acolheu o profeta. O profeta estava passando por escassez, mas aquela mulher abriu o seu coração, e ela colocou na casa dela um homem de Deus, e ela deu do seu mantimento para aquela mulher, e trouxe, e aquela botija transbordou, e aquela comida transbordou milagrosamente, amém? Porque aquela mulher obedeceu a voz de um profeta. E aí a gente pode entender que Elias experimentou milagres, vivenciou milagres na vida dessa família, porque aquela mulher não podia ter um filho. Amém, Saulo? Está tudo sob controle. Está tudo sob controle, é só um choro de bebê. Os pais precisam entender isso, amém? Então, o que aconteceu? Ela vivenciou milagres. Ela vivenciou uma mulher que nem podia ter filhos, né? E ela viveu milagres, o filho dela morreu, e ele foi ressuscitado, amém? Por aquele homem de Deus, por aquele profeta naquela casa. Gente, Elias viveu experiências tremendas. Você já se imaginou? Olha, eu fico me imaginando passar por uma experiência dessa. Meu Deus! Será que você já pensou nisso? Já se imaginou assim? Ou você só se imagina vivendo isso? Mas se imagine também provocando isso na vida de alguém, sendo alguém que possa levantar um morto. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus. Mas eu não quero me deter nisso. Ele enfrentou 450 feiticeiros, macumbeiros, sei lá o quê, feiticeiros, satanistas. Aqueles profetas de Baal era tudo isso e mais um pouco. Aquilo lá era gente da pesada. Vocês acham que era qualquer um que se levantava? Era 450, tá? Tá bom para você? Se um se levanta, você já fica assim, ó, com medo? Se uma luta já se levanta dizendo que fizeram alguma coisa com você, você já fica com medo? Lá era 450 e aquele homem não teve medo não. Porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que o Deus de Israel, de Abraão, Isaac tinha uma aliança com ele. E ele também tem uma aliança com você. Maior aquele que está em você do que aquele que está nesse mundo. E por que temer? E por que temer? Por que temer? Tem gente que não fala nenhum nome. É claro que eu também não quero falar o nome dele não, que o nome dele não é para estar na nossa boca não. O nome que tem que estar na nossa boca é o nome de Jesus. É o nome sobre todo nome, amém? Aplauda Jesus agora. É o nome de Jesus que tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Mas eu também não tenho que ter medo. Não tenho que ficar intimidado, preocupado, não. Em nome de Jesus. Eram 450 lá naquele Monte Carmelo. Eu já fui lá, hein? Eu já fui lá naquele Monte Carmelo. É um lugar assim bem estratégico mesmo. E tem uma presença muito forte naquele lugar. Muito forte de oração. Quando você for lá um dia, quem vai lá um dia? É isso aí, já fez o passaporte? É. A gente quer ter atitude de fé, mas não tem atitude já na terra. A gente liga na terra, a gente só quer ligar no céu, mas não quer ligar na terra, então não vai acontecer nunca. Eu já fiz meu passaporte há tantos anos atrás. Tantos anos atrás. Para depois de mais de 15 anos depois, eu fazer a minha primeira viagem. É assim, irmão. Primeiro a gente mostra para Deus o que a gente quer, para depois Deus realizar, não é verdade? Fica a dica aí, hein? Ok? Deus respondia a oração de Elias. Deus respondeu a oração de Elias diante daqueles feiticeiros. Deus respondeu com fogo, com poder e glória, destruindo todos os profetas de Baal, diante dos olhos de todo aquele povo, diante dos olhos do rei Acabe, diante dos olhos de Jezabel. E aí, ele pensou que tinha acabado. Vocês estão vendo que é uma coisa atrás da outra? Hã? Deixa eu beber uma água aqui.
Era uma luta atrás da outra, não era não? Verdade ou não? Amém ou não amém? Eu gosto de um pastor que fala assim lá, amém ou não amém? E você que está em casa aí, está ligado? Ou está se distraindo? Fica ligado. Deus respondia a oração de Elias. Irmão, sabe o que é você orar? Ele profetizou que não ia chover. E depois ele orou, tem aquele episódio, que ele orou para a chuva vir. Gente, sabe o que é isso? Não ter nenhuma previsão de chuva durante 3 anos e meio. Porque aquele homem liberou aquela palavra. E depois aquele homem teve fé para orar. Primeiro, para ver tudo que aconteceu lá no Monte Carmelo, mas ele orou e a chuva veio. Sabe aquela passagem lá? Era uma nuvem, não tinha nada, vai lá de novo, era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vocês lembram disso? Mas é o sinal, e a gente canta até esse hino, né? Faz chover, abre as comportas do céu. E era como nada. E aquele homem orou. E daqui a pouco a chuva veio e regou a terra. O poder da oração de um único homem. Imagine o poder da oração de uma igreja, de todo mundo. Mas a gente não está preocupado com isso. Mas Deus está nos levantando nessa noite para voltar a entender o poder da oração. Aí ele pensou que acabou, né? Acabou. Vou descansar. Estou muito cansado. Igual a gente, né? A semana toda foi tão difícil. Estou muito cansado. Para a igreja não. Ficar em casa. Ficar em casa. Podendo estar aqui. Mas aí quando ele pensou e viu que as lutas estavam muito grandes, ele ainda teve uma notícia. E é nessa notícia que eu quero enfatizar nessa noite. Ele teve uma notícia, porque Jezabel, aquela mulher cheia de ódio, cheia de vingança, ficou transtornada com tudo que ele tinha feito, com tudo que ele tinha realizado no Monte Carmelo. Ela disse: amanhã até o meio-dia eu quero a cabeça dele na minha mão. Ela ameaçou aquele profeta, aquele homem de Deus. Já pensou se você recebesse essa sentença? Se eu recebesse essa sentença? Aquela pastora que está lá pregando: amanhã eu quero a cabeça dela. Ixi, e aí? Eu gosto de me colocar no lugar. Você está entendendo? A gente não tem que ler a Bíblia só para ser uma história, não. A gente tem que se colocar no lugar, irmãos. A gente tem que viver, a gente tem que mergulhar. Já pensou se fosse eu e você? O que você ia fazer? Aí Jezabel disse que mandou os homens, vamos perseguir Elias. Eu quero ele amanhã, eu quero a vida dele amanhã aqui. E aí Elias começou a fugir. Elias fugiu. Deus deu essa direção e ele fugiu. Por que ele fugiu, pastora? Porque Deus tinha um propósito. Ele era um homem que sabia os propósitos de Deus. Ele era obediente a Deus e sabia os propósitos de Deus no meio da guerra. Ele sabia. E aí ele fugiu. Mas aí chegou num lugar que ele estava, no caminho, que ele estava tão cansado que ele deitou e dormiu, porque ele já não estava aguentando mais. Como eu e você, irmãos, tem hora que a gente se cansa. E como eu tenho vivido isso? Eu tenho vivido lutas espirituais tremendas. Que às vezes o corpo cansa, a mente cansa. Mas é nessa hora que isso aqui, essa palavra gloriosa, porque não é qualquer coisa não, não é isso aqui no sentido pejorativo não. Essa palavra gloriosa é o verdadeiro alimento. O Espírito Santo é o verdadeiro alimento. E aí, ele dormiu. E aí eu vou dizer para você o que aconteceu. Deus enviou quem? Para ajudar ele. Quem Deus enviou? Quem? Um anjo. Deus enviou um anjo. E esse anjo trouxe o quê? Pão e água. Glória a Deus.
O Espírito Santo está falando com você. Você está cansado? Deus quer trazer o pão, que é a sua palavra, e quer trazer a água, que é o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Ele vivia no Velho Testamento, mas ele teve pão e água enviado pelo anjo do Senhor. Mas nós temos a palavra e o Espírito Santo enviado por Jesus, porque Jesus já veio no Novo Testamento. Agora nós não temos o anjo, nós temos o próprio Espírito Santo. Aleluia! Eu não sei se você entende isso. Meu Deus! Jesus! Uau! Você entende isso? A gente olha lá para trás, a gente fica com o velho. Ai, o pão, a água, amém, alimentou ele, o pão, a água. Mas agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos alimentados pela palavra e pelo Espírito Santo do Senhor. Yes! E isso não é obra nossa, isso é obra do Senhor. Isso é a obra de Jesus na cruz do Calvário. Foi Ele que nos deu esse acesso. Foi Ele que virou essa chave para nós. Foi Ele que abriu essa porta para a gente entrar. Foi Ele que disse: vem todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso e que trarei alívio. Aí depois que ele foi revigorado, que ele comeu o pão e a água, literalmente, o que aconteceu? Ele ainda caminhou 40 dias e 40 noites. Uau! Sabe por quê? Porque ele tinha propósito. Elias tinha propósito e as lutas não paravam, mas ele tinha propósito. Fala comigo. Ele tinha propósito. Fala mais forte. Fala de novo agora, ó. As lutas não paravam, mas ele tinha propósito. E é a mesma coisa comigo e com você. As lutas podem não estar parando, mas nós temos propósito. Amém? E aí, o que aconteceu? Ele estava ali sendo alimentado pelo Senhor, e Deus falou que ele tinha que ir para o Monte Sinai, para o Monte Horebe. Por isso ele foi caminhando até lá. Só que quando chegou a caminho, o encontro, por que ele foi para o monte, irmão? Deus mandou ele sair de onde ele estava, sendo perseguido por Jezabel, e ir ao monte. Ao monte, o monte significa encontro. Deus estava levando Elias para um encontro com ele. Quando a gente passa por esse momento de guerra tão constante, Deus sempre vai permitir que a gente passe por ela, para que a gente vá ao encontro com Ele. Não é para que a gente fique ali, vitimizado, reclamando, endurecendo o coração, murmurando. Não, é para a gente ir para o monte se encontrar com Deus. Aleluia! Se encontrar com o Espírito Santo do Senhor. Porque o monte é lugar de adoração, monte é lugar de intimidade, monte é lugar de intimidade, monte é lugar de profundidade. Você sabia disso? Deus está querendo levar a gente lá para o monte. E aí, quando ele estava lá, ele entrou para dentro da caverna. E aí começa a minha mensagem. Eita, agora que vai começar a minha mensagem. Ele entrou para a caverna, que está aqui, ó. 1 Reis 19, vamos abrir. 1 Reis 19, de 1 a 15. Eu vou ler rapidamente. Quem são os crentes que trouxe a sua espada? Levante ela bem forte, bem alto. Levante a sua espada. Essa é a sua espada. Ela não é para ficar guardada em casa. Ela é para estar no seu coração e na casa de Deus, amém? Eu tenho pedido às crianças para trazerem a Bíblia. Pais,
Comprem Bíblias para os seus filhos de acordo com as suas idades. Eles precisam crescer trazendo a sua espada. Mesmo que eles não entendam nada, faça isso para edificação da sua casa, amém? Eu tenho pedido para eles trazerem Bíblia e garrafinha com água, amém? Vou até aproveitar e beber a minha. 1 Reis 19, a fuga de Elias para o Monte Horebe. Ora, eu vou ler rapidinho e você não conversa, não se distraia e acompanha aqui, amém? Não deixe o diabo roubar essa semente da palavra do seu coração, em nome de Jesus. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. O rei Acabe ficou, falando o que tinha acontecido lá com os profetas de Baal. Como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Aquela rainha ficou possessa de ódio, de ira, e levantou uma sentença para Elias. E Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Elias pediu a morte porque não estava aguentando mais as guerras e as lutas. Eu não sei se você já pediu a morte, se você já pensou em morrer, porque não está aguentando passar. Você que está em casa aí, nos assistindo e que vai nos assistir, eu não sei se você já pensou isso, mas Elias pensou isso. E aí, ele diz: Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso, ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. Foi naquele momento que ele estava cansado, mas antes ele falou isso com Deus. E de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te, coma. Elias olhou ao redor e junto à sua cabeça e viu um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água, uma comida fresca, linda. Um pão assado em brasas, uma água fresca. Oh, glória a Deus! É isso que Deus traz para nós quando a gente está cansado. Um refrigério presente, um refrigério tão presente. É um pão assado fresco, uma água fresca como essa quando a gente tem sede. E aí ele disse, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Ele foi para ali para passar a noite, entrou ali naquela caverna. Só que caverna é um lugar confortável, e acabou que ele quis ficar ali dentro daquela caverna. E aí a palavra do Senhor vem a ele, e Deus diz para ele: Elias, o que faz você aí dentro dessa caverna? O que você está fazendo aí, Elias? E aí ele respondeu: olha a gente respondendo para Deus: o Senhor conhece meu coração, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, com as coisas de Deus. Ó Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me, vir até mim e acabar com a minha vida. Mas o Senhor disse para Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Aqui está dizendo isso? Põe-te neste monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor. Estou lendo na minha tradução aqui, fica ligado comigo. E o Senhor lhe disse: saia. E aí o Senhor veio. Deus falou para ele: eu vou passar, a minha presença vai te encontrar. E aí veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava naquele vendaval. Aí depois veio o quê? Veio um terremoto. Depois do vento, hein? Ele já estava cansado de tanta coisa, mas ainda veio tudo isso aí, ó. Aí depois ainda veio um terremoto. Gente, eu não consigo me imaginar num terremoto, tremendo tudo.
como está acontecendo agora lá na Espanha. Um vulcão está em erupção e está tremendo tudo. Nas Ilhas Canárias, eu não consigo me ver numa situação dessa. E aí, Deus falou, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava naquele fogo. E depois do fogo, houve um murmúrio nele, de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Tudo aquilo estava acontecendo e ele ainda estava lá dentro da caverna. E Deus já tinha chamado para ele: Elias, o que você está fazendo aí? E aí Deus fala de novo para ele: o que você está fazendo aí, Elias? Eu estou aqui falando tudo o que está acontecendo e você ainda está aí dentro. E aí ele respondeu, como sempre, o homem sempre tem que ter uma resposta. E aí ele começou: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram. E aí ele falou tudo aquilo de novo. E agora Jezabel estão procurando me matar, e eu estou aqui. Olha quanta coisa que eu faço, né? E a gente tem essa mania: estou na igreja há tanto tempo, oro tanto, busco ao Senhor, jejuo, consagro, e essa luta não acaba. Um pouco parecido com Elias, não é não? Quantas vezes a gente não fica assim? Eu já fiquei assim, muitas vezes, falando para Deus até o que eu estava, ou pensando em fazer ou fazendo. E aí Deus fala para ele, diz assim: o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto. E aí ele falou tudo o que ele ia ainda acontecer e fazer quando ele fosse para aquele lugar. Ele ia ungir aqueles homens, ele ia encontrar o profeta Eliseu, ele ia passar o seu manto para o profeta Eliseu, ele ainda ia transferir a sua unção para o profeta Eliseu. Mas ele diz no 18 algo muito importante para Elias: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, e todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. E aí as coisas, os propósitos de Deus aconteceram. Mas o que eu quero dizer com isso: Elias ficou ali naquela caverna se justificando, e Deus falou para ele assim: Elias, você não está entendendo, não só foi você não, tá bom? Teve 7.000 que não se dobraram, que não se renderam, que não adoraram Baal. E muitas vezes a gente acha que o problema é só nosso, que a gente não consegue, que a gente não vai vencer, que é só a gente, o vermezinho de Jacó, que a gente, ai, essa luta, ai, coitado. Eu detesto quando uma pessoa chega e fala: ai, coitado de fulano. Irmãos, são lutas que nós somos desafiados a vencer e viver para o nosso crescimento como corpo, como povo de Deus. Amém? Você entende isso? Elias entendeu isso, mais ou menos. Mas aí depois Deus falou para ele: ó, diminui aí, abaixa a bola aí, ó, tá? Não só foi você não é só você que obedeceu não. Teve 7.000 que obedeceram também. Teve 7.000 que obedeceram, ouviram a voz de Deus. E Deus está falando para nós: ó, não se acha somente o coitado não, a vítima. Ai, coitado de mim, meu problema é maior que todo mundo na face da terra. Ai, a minha guerra, a senhora não conhece a minha guerra. Eu conheço o Deus da guerra. Obrigado, Wagner, porque você também conhece. Quem conhece, dá um amém aí. Eu conheço o Deus da guerra, o Deus da vitória, o Deus que despedaça o inimigo com o sopro da sua voz e da sua autoridade. E isso Ele deu a nós como igreja. A autoridade não é por causa de nós, é por causa dEle, é por causa de Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, porque é Ele que nos deu essa autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e não ter medo. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus, para fechar, para a gente tá terminando. Para fechar, Tiago 5,17,
rapidinho. Bota aí para mim, meninos, Tiago 5,17. Só para você ver quem é que era Elias, né? Porque você fala assim, pastor, Elias era o profeta, né? Cadê o Tiago? Amigo Tiago, cadê você? Hoje eu estou destrenada, né? Estou destrenada, estou batendo no microfone, Jesus amado. Pastor que fala, você tem que pregar mais. Estou destrenada, não estou nem achando. Tiago, Jesus amado. Quem achou, lê para mim aí, Tiago. Achei. 5,17, um texto tanto está aqui marcado. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Irmãos, Elias foi um homem que fez tanta diferença no Velho Testamento, que ele foi citado no Novo Testamento, em todos os evangelhos. Você lê em Mateus, Marcos, João, você vai ver a vida de Elias sendo citada, você vai ver Paulo falando de Elias. Então ele não foi qualquer profeta, ele foi um homem que fez diferença na sua geração e faz diferença até hoje, porque eu me espelho, eu admiro a vida de Elias. Glória a Deus. E aí nós precisamos entender que nós temos que sair da caverna. Vamos pregar. Saia da caverna. Deus deu uma ordem para Elias, e não foi uma não, você viu que foram várias vezes, você vai ler em casa. Deus deu uma ordem, sai da caverna. Irmão, saia dessa caverna que você está entrando, ou que você já está lá dentro, achando que é impossível, que não vai acontecer, que não é bem assim, relativizando o poder de Deus. O poder de Deus é maior do que qualquer cadeia que se levante contra nós. Amém? Deus deu uma ordem. A caverna é o que é? É o lugar do medo, é o lugar da acomodação, é o lugar da covardia, é o lugar sabe? É melhor ficar assim, é melhor desse jeito, não mexe, deixa assim mesmo. A caverna é isso. Não, eu estou doente, né? Vou no médico. Não, a caverna é você se acomodar com certas coisas na sua vida. Não se acomode, irmãos, com certas coisas na sua vida, com a estagnação, com certos dados inflamados do maligno. Não se acomode com a destruição do seu casamento, com as discussões com seus filhos, com a falta de vontade de estudar, de ler a Bíblia, de orar, com a falta de vida de santidade. Não se acostume com essas coisas. Isso procede do maligno, isso é entrar na caverna. Aleluia. Deus não quer seus filhos escondidos como agentes escondidos de Deus, agentes secretos de Deus. Deus quer seus filhos como filhos amados do Pai, e não filhos secretos do Pai. Não seja somente um simpatizante do Evangelho, seja um filho. Quantas pessoas estão na igreja, não aceitaram Jesus, tem medo de escrever o seu nome no livro da vida? Eu faço esse apelo para você. Não tenha medo de escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia. Não tenha medo de se batizar às águas, porque esse é o mandamento do Senhor. Saia dessa caverna e obedeça ao Senhor. Deus está falando com você, você que ainda não fez dele o seu Senhor e Salvador. Você que ainda não fez o Senhor como tudo na sua vida, saia dessa caverna. Diga sim para Jesus de verdade. Não seja só um simpatizante do Evangelho. Não seja só um simpatizante de um ambiente cristão. É bom, é maravilhoso, mas Deus quer muito mais para você, para vocês. Renove a sua aliança com Deus nessa noite. Saia da caverna. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 4:8. Eu vou ler aqui, anota aí, está anotando, igreja? 2 Coríntios, anota que você tem muita coisa para ler em casa. 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7. Mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. É só para você saber. Esse poder procede de Deus e não é de homem nenhum. Para de ficar focando em homens.
Homens são necessários, porque eles são instrumentos de Deus, como eu hoje estou sendo boca de Deus para te abençoar. Mas o poder não vem de mim, vem de Deus. E Deus provém de Deus e não de nós, para que todos os lados, sabendo que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Pensei que vocês estavam lendo comigo, mas tudo bem. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abatidos, mas não. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo mortal. Aleluia. Querido, o Senhor está dizendo, marca esse versículo 18 aí, ó. Marca aí, ó. E lê ele a semana toda quando vier a luta. Você vai ser pressionado, mas você não pode estar desanimado. Olha, a palavra de Deus está dando aqui o recado para nós. Não é para ficar desesperado. Ai, meu Deus, a pastora pregou aquilo ontem, hoje eu já estou vivendo isso. Amém, glória a Deus, Deus já estava me preparando. É assim que a gente tem que entender. Deus já estava me revestindo, Deus já estava me capacitando, Deus já estava me dando a couraça da palavra, Deus já estava me revestindo da armadura de Deus, que está em Efésios 6. Salmo 27, 3. Aleluia. Salmos 27. Não sei porque hoje eu estou tremendo muito. Quando eu fico assim, Deus quer fazer alguma coisa. E eu não quero me limitar. Não vou me limitar. Salmos 27, 3. Uau. Salmo 27, 3. Leia o Salmo 27 todo em casa, tá, igreja? É demais. Vocês gostam de ler salmos? Quem tem o hábito de ler salmos aqui? Glória a Deus, continue assim. É uma bênção. E Provérbios também. Salmos 26, 3. Ele está falando que o Senhor é a luz, né? Que o Senhor é a força, a salvação. Ainda que um exército, isso é para você aí que está com medo, dizendo que tem trevas maiores. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração. Ele não está dizendo minha mente. Não, ele não está dizendo o pastor, ele não está dizendo o irmão. Ele está dizendo meu coração não se atemorizará, não temerá. E ainda que se declare uma guerra. Irmãos, a gente não sabe o que é guerra, né? A gente não sabe, brasileiro não sabe o que é guerra. A gente nunca vivenciou isso. Já pensou você ouvir que amanhã vai ter uma guerra no país? O desespero do brasileiro? Ainda que se levante uma guerra. Salmos 27, 3 diz assim, ainda que se declare contra mim uma guerra, mesmo assim estarei o quê? Eu estou ligada, diácono, estou ligada. Mesmo assim estarei com... Agora todo mundo pode falar essa palavra, né? Mesmo que se estourar a guerra, acontecer tudo isso amanhã, segunda, terça, o que você vai estar? Fala com mais confiança. Estará? Você que está em casa, para eles ouvirem, estará? Confiante em Deus. E o verso 5 diz, pois no dia da adversidade, Ele me guardará. É assim que eu tenho me sentido, eu e a minha casa, nos dias das minhas guerras. Ele me guarda, protegido na sua habitação. E Ele me esconde no seu tabernáculo. E Ele me traz segurança diante dos rochedos. É assim que eu me encontro, guardado e protegido, mas muito bem protegido por Ele. Não só eu sei que você também. Mas eu quero dizer para você que eu também passo por isso, que eu também tenho fraquezas, que eu também, o pastor também, mas nós não somos coitados. Nós somos guardados pelo Senhor. Nós somos guardados no mais íntimo do coração do Pai. E isso é o nosso refrigério. Isso é
o meu e o seu refrigério. E eu quero dizer a outra coisa que a gente precisa sair da caverna para entrar em lugares altos. Suba o monte. Suba o monte. Fala comigo, suba o monte. Pode ser mais alto? Eu já falei o que é um monte, né? É o monte da oração, é o monte da adoração. O monte é a presença de Deus, é o lugar de intimidade. Como nós temos desejado que pós-pandemia, essa igreja, a igreja no Brasil, busque mais a intimidade do que as mãos de Deus. Busque mais a profundidade do que os sinais, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Porque os sinais completarão as promessas daqueles que creem na sua palavra e no Deus da palavra. Amém? Aleluia. Salmo 31, 20. Algumas páginas à frente, depois do Salmo 27. Salmo 31. Salmo 31, 20. No abrigo da tua presença, os esconde das intrigas dos homens. Da tua habitação os protege das línguas acusadoras. Esse é o nosso Deus. Você está preocupado? Deus falou comigo, você está preocupada? Você está triste? Confesso que sim, que fiquei triste muito tempo. Mas o Espírito Santo falou para mim, vem para o meu abrigo. Vem para o meu abrigo. Suba para o monte, venha para o meu abrigo. E Deus está falando para você, para de se entristecer toda hora, vai para o abrigo. Vai para esse lugar. Aleluia. Porque no abrigo da presença do Senhor, Ele nos esconde das intrigas dos homens. E Ele, na sua habitação, Ele nos protege das línguas acusadoras e mentirosas. E no verso 7, no 32, 7, 32, 7, ele diz assim, tu és o meu abrigo e tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. É porque esse salmo todo eu li, ele está todo sublinhado, aí na hora eu quero ler tudo que está aqui, mas não posso, quero só me deter nesses 2 versículos. E ele diz no 24, sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Não é que esperam em homens, aplausos, palavras bonitas, incentivo, isso é muito bom. É muito ruim você ser um canal de maldição para outras pessoas. Não empreste a sua boca para isso. Mas nós precisamos entender que o Senhor nos esconde de todos os inimigos que se levantam contra nós, seja ele em que área for. E os nossos inimigos não são pessoas. Fique bem claro isso. Os nossos inimigos não são homens. São principados e potestades que se levantam nas regiões celestiais para destruir as nossas vidas. Está entendendo isso, igreja? Está entendendo, amém? Você entende isso? Ou você fica toda hora se ressentindo? Essas são as armas que Satanás usa para trazer cansaço espiritual para esses dias. E eu digo para você, hein? Vai piorar. Sinto muito. Não tenho boas notícias. Vai piorar. Mas o esconderijo está aqui, ó. O refúgio está aqui, ó. O refrigério está aqui, ó. E não é só aqui não, tem que estar aqui, ó. Tem muita gente que está com Jesus só na palavra, mas não está com Ele ainda no coração. Tem gente que está com Jesus só na mente, porque tem muito tempo de igreja, tem muito entendimento, tem muitos PhDs, tem muitas teologias, mas não está aqui no coração ainda. Deixa descer para o coração. Deixa descer para o coração. Deixa descer para o coração, para a obra ser completa. Aleluia. Desce para o coração. Depois que Elias teve um encontro com o Senhor, ele cumpriu o seu propósito. Irmãos, agora para finalizar, ele foi, em 2 Reis,
2, de 9 a 11, eu não vou ler, você vai ler em casa. Elias foi um homem que pediu a morte, não foi? Eu não falei para vocês, vocês vão ver lá. Gente, ele pediu a morte como qualquer ser mortal. E o que ele provou? Ele não viu a morte. Acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu. Ele não viu a morte. Você tem noção do que é uma pessoa não ver a morte? Ele foi transladado. Ele cumpriu o seu propósito depois de tudo aquilo que Deus determinou. E ainda fez um sucessor, que era Eliseu. E ainda fez um sucessor. Um homem que não era cheio das coisas erradas de Elias, não. Era um homem que era cheio do Espírito Santo de Elias. Um homem que era exemplo, porque olhava e queria o que aquele profeta tinha. Aleluia. E ele foi arrebatado. Meu Deus, eu falei, Jesus. Um homem que pediu a morte, não viu a morte. Foi arrebatado numa carruagem de fogo. Eu passei pelo lugar que isso aconteceu, né? Mais ou menos, né? Não exatamente. E eu falei, meu Deus, que experiência é essa? Não provar a morte, ser transladado numa carruagem de fogo. Você acredita nisso? Ou você acha que é só uma historinha? Levante sua mão se você crê. Ou você ainda duvida? Deus tem poder para fazer muito mais. Ah, se tem. Ah, se tem. E aí eu digo para você, você pode pensar assim, ai, mas eu que já desejei tanta coisa, que não tenho uma vida tão santa. Se conserta com Deus. O problema é que a gente não quer se consertar com Deus, a gente quer ficar no pecado. O problema é que a gente quer continuar fazendo as coisas que entristecem o Espírito Santo. É tão simples. Dobra teu joelho no quarto, no teu secreto e fala, Senhor, eu não quero mais fazer parte disso. Eu não quero mais usar a minha boca para isso. Eu não quero ter mais esse sentimento no meu coração contra ninguém. Eu não quero ser um causador de nada dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu quero ser um homem segundo o seu coração. Uma mulher segundo o seu coração. Um jovem segundo o seu coração. Uma criança, um adolescente. Amém? E para terminar, você não está sozinho. Bota a mão no seu coração, feche seus olhos e fala para você mesmo, eu não estou sozinho. Quando o cansaço vier, diga para você, eu não estou sozinho. Eu vou falar, você vai repetir. Quando o cansaço espiritual vier, quando a luta vier, vai falando aí, vai falando. Isso é profético. Isso é profético. A boca fala o que está cheio o coração, do que você crê. Deus está falando com você. Coloque a mão no seu coração. Eu não vou para a caverna. Vai falando para ele, eu não vou para a caverna me esconder. Eu não vou para a caverna desanimar. Eu não vou para a caverna reclamar. Eu não vou para a caverna me encher de incredulidade. Eu não vou para a caverna, eu não vou para a casa de ninguém falar que Deus não pode. Eu não vou me calar. Eu não vou lutar sozinho. Eu não vou ficar sozinho, me sentindo vítima. Eu não vou achar que o meu problema é maior que o dos outros. Eu não vou entristecer o Espírito Santo de Deus mais. Eu não vou deixar de orar mais. Eu não vou, aleluia, eu não vou mais buscar culpados para a minha guerra. Eu não vou mais desistir de lutar. Eu não vou mais. Ora, mano. Vai dizendo aí para Deus, irmão, Deus está aqui. Fica se distraindo não, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Cheira bacana. Muda esse ambiente, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esse
Espírito Santo de Deus. Oh, Jeová, Rafa. Jeová, Rafa. Muda esse ambiente agora. Tira a incredulidade agora. Tira da caverna essas pessoas. Eu vejo muitas pessoas dentro de uma caverna. Eu vejo literalmente. Eu estou vendo literalmente pessoas nessa caverna. Muito escura. E Deus está mostrando uma luz para você aí, ó. Deus está fazendo um facho de luz entrar agora nessa caverna. Deus está trazendo um facho de luz nessa caverna agora, do teu coração, da sua mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está trazendo luz para as trevas.